Olá, jovens premonitórios, olá, jovens premonitórias, eu sou Otávio Geist, é o Super 8. E hoje chegou a hora de iniciar mais uma franquia na nossa revisão aqui. Vão ser vídeos semanais e a cada novo episódio a gente vai acompanhar tudo sobre um novo filme. Como por enquanto são 5 filmes nessa franquia, se prepare aí para 5 vídeos, 5 semanas. Lembrando que nesses novos moldes eu já fiz a revisão de Evil Dead, Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. A partir dessa última virou um filme por vídeo. Bom, agora já deu de enrolação, né? Vamos logo ao que interessa, porque hoje a gente vai começar a revisar a franquia Premonição, aquela da urucubaca nervosa que persegue jovens e chegou a desbloquear neuroses e novos medos numa geração inteira. O cenário do slasher estadunidense deu seus primeiros grandes passos na década de 70 com O Massacre da Serra Elétrica, Quadrilha de Sádicos, Halloween, entre outros, mas foi na década de 80 que o negócio bombou de vez com as continuações desses filmes e com a chegada de 2 novas grandes franquias que se tornaram até as mais populares graças aos seus icônicos assassinos. Tô falando de Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. Depois ainda viria Brinquedo Assassino ali no finzinho da década, mas esse subgênero do terror foi se desgastando, até atingir seu ponto mais baixo ali na metade da década de 90, quando, de repente, foi ressuscitado com tudo pela franquia Pânico e as que vieram na mesma onda. Eu sei que vocês fizeram no verão passado e Lenda Urbana. Daí, para aproveitar a onda apresentando alguma coisa nova, a New Line Cinema, aquela produtora do Robert Shaye, que a gente viu nascer no Revisando a Franquia de A Hora do Pesadelo, escolheu em seu acervo de argumentos que os roteiristas iam enviando um certo texto com muito potencial escrito por um cara chamado Jeffrey Reddick, que tinha concebido a ideia preliminar para ser um episódio de Arquivo X, mas como foi rejeitado, ele reescreveu o argumento para propor um filme e deixou lá com a New Line Cinema. A inspiração do cara tinha sido uma história real de uma mulher que deixou de pegar um voo porque sua mãe teve um mau pressentimento e o avião acabou caindo. E aí depois, quando a New Line chamou ele para escrever valendo o roteiro mesmo, Reddick se inspirou também no filme O Único Sobrevivente, no qual a única sobrevivente de um acidente de avião passa a ser assombrada por pessoas mortas e chega a acreditar que deveria ter morrido no acidente e que a morte está perseguindo ela para corrigir esse erro. Beleza, então, roteiro finalizado, o estúdio submeteu ao produtor Glenn Morgan e ao diretor James Wong, que também deram uma mexidinha no texto para atender aos próprios critérios e assim dar origem a um filme que misturaria a ideia de premonição com a estrutura de slasher, com o diferencial de que o assassino seria representado pela morte como uma força metafísica que age nas sombras, sem ela jamais aparecer, ou pelo menos não de forma clara. E assim nasceu Flight 180, ou Voo 180. Esse seria o título original, mas como era muito restritivo em relação a eventuais continuações, a New Line Cinema decidiu renomear depois para Final Destination, ou, numa tradução livre, Destino Final, que se refere literalmente ao termo de viagem aérea e metaforicamente à morte, pois é esse o destino final de todo mundo. Mas o excelente título original não se manteve aqui no Brasil e ele chegou com a alcunha de Premonição. Foi dirigido por um dos autores, o James Wong, e o elenco deveria contar com Tobey Maguire e Kristen Dunst nos papéis principais. Mas como eles estavam comprometidos com o filme do Miranha, a produção acabou ficando com 3 nomes em ascensão na época: Devon Sawa, Ellie Latter e Sean William Scott, além da participação do icônico Candyman Tony Todd, aquele homem que tem uma voz tão grave que parece até um arroto. Que nojo. As filmagens foram praticamente todas feitas em cidades da Colômbia Britânica, no Canadá, com exceção de algumas cenas complementares em Nova York, em especial as sequências do aeroporto. E a New Line estava tão confiante no projeto que dedicou um orçamento de 23 milhões de dólares, hein? E para vocês que acompanham esse quadro, sabe como o terror e slasher costumam ter um orçamento bem enxuto, não é verdade? É verdade. Apesar de algumas cenas mais chocantes, a obra recebeu uma classificação indicativa para maiores de 14 anos e então, a partir de 16 de março de 2000, Premonição começou a chegar no mundo. No Brasil, com aquele atrasinho de praxe da época, chegou em 14 de julho do mesmo ano. E a história narrava o seguinte: em Nova York, o jovem Alex Browning está se preparando para fazer uma excursão para Paris com seus colegas de classe. Só que em vez de empolgação, ele tá trancando fureves com medo do voo, rapaziada. E aí começa a ver sinal até onde não existe. Desconfia do painel dizendo terminal, é um Hare Krishna dizendo que a morte não é o fim, é uma música do John Denver. São arranhões no avião, o número da besta que ele encontra ali em qualquer lugar, cocotas que pedem para trocar de lugar com ele, para ele ir para um assento onde o pino da mesinha tá
quebrado. Oh meu Deus, isso é muito aperreante. Mas aí não tem jeito, o avião finalmente decola com o menino suando litros e começa a chacoalhar como se estivesse amarrado na cintura da Shakira. Infelizmente o Lito não estava lá para dizer que turbulência não derruba o avião. Todavia, de repente, as turbinas dão pipoco pesado, a fuselagem é rompida, a gente é arrumada para fora, os tanques de combustível se escatapimbam e isso causa a maior explosão tchacabum com a dança no verão, matando geral no voo, inclusive o protagonista. Porque isso tudo sim derruba o avião. E agora a gente se pergunta: ué, mas o filme acabou de começar já, se lascou todo mundo, como é que vai ser agora? Karma, porque era tudo um sonho. Mas quando o Alex acorda com as cocotas pedindo para trocar de lugar e o pininho da mesa do novo assento tá quebrado que nem no sonho, ele entra em parafuso dizendo que o avião vai explodir. Então se desnorteia, acaba provocando o fight e é retirado da aeronave junto com mais 6 passageiros. O garoto enxaqueca Carter, que brigou com ele, a namorada do enxaqueca Terry, o Abu Bleble das ideias Stifler, Billy Hitchcock, que só estava atrasado e acabou sendo levado no empurra-empurra, a professora Lilton, para tomar conta dos alunos, ela pediu para trocar com outro professor lá, não, vá você, eu cuido desses putos aqui. O boca preja Todd, que sai para acudir o amigo Alex, e a enxerida Claire, que achou a profecia convincente e resolveu não arriscar. Eles esperariam os ânimos se acalmarem para pegar um próximo voo, mas não pegaram não, pois logo que o voo original decolou, aconteceu direitinho o que o Alex havia previsto e todos os 287 ocupantes remanescentes do voo perderam a vida nesse acidente. Claro, diante de uma circunstância suspeita dessa, Alex ficou sob a mira de 2 agentes do FBI. O tempo passa e os sobreviventes tentam voltar à vida normal, mas um mês depois o bagulho começa a ficar tenso. Tava lá o Todd de boaça em casa quando um ventinho misterioso e uma sombra sinistra começam a circundar ele. Daí, completamente do Neida, a mangueira do vaso começa a pingar e a formar uma poça que sai perseguindo o carinha. Então o Todd pega uma lâmina para fazer uma barba inexistente e a gente pensa: ih, vai se degolar. Mas não degola não. Pega uma tesourinha para cortar os pentelhos do nariz. Vai enfiar lá dentro no cérebro. Mas não enfia não. Pega a tomada do rádio. Agora vai tomar um choque miserável. Também não toma não, mas a poça continua seguindo. Nisso, Alex em casa se assusta com a coruja na janela, joga uma revista nela, a revista cai no ventilador, picota toda, fazendo cair no colo dele um picote escrito Todd. Eita, vai acontecer algum pepino com meu miguxo. Ele pensa. Então sai embetado pra lá que nem criança com fome, mas antes de chegar, Todd escorrega na poça stalker, cai com o pescoço numa corda de varal, o negócio dá uma volta, 2, 3, 4, 5, sei lá quantas voltas deu. Todd luta, peleja, o pé escorrega, não alcança a tesoura e acaba indo de arrasta pra cima, estrangulado na própria banheira. Por fim, a poça se recolhe e o caso é considerado como suicídio. Agora, por que a morte fez isso? Aí eu já não sabo. Qual o problema de concluírem que o Todd morreu num acidente? Não é como se a morte precisasse temer se tornar uma suspeita, né? Vamos prender a morte, cadê ela? Não sei. Só que Alex não compra esse negócio de suicídio não, fala pra Claire as suas dúvidas e seus intrigamentos e eles vão juntos no necrotério dar uma checada no corpo do Todd, que tá lá todo maquiadinho, parecendo o boneco Josias. Eu vou comer seu coração. Nesse passeio funesto, a dupla descobre marcas de unhas no pescoço do Todd, mostrando que não foi suicídio, já que ele tentou se desvencilhar da corda. Então, o Candyman em pessoa, o agente funerário William Bloodworth, dá um sermão macabro para dizer que a morte tem um plano sádico para encaminhar geral pro beleléu e como você, Alex, trapaceou saindo do avião, a morte agora tá redirecionando a rota e vai te perseguir. I'll see you soon. Eles ficam atônitos, né? Mas fazer o quê? No dia seguinte, o máximo que eles podem fazer é conversar sobre o assunto e Alex diz a Claire que se eles ficarem atentos aos presságios, podem talvez enganar a morte de novo. No meio disso, ele vê um reflexo de um busão que não existe e fica meio encafifado. Mas acaba se distraindo porque, numa dessas coincidências do destino, todos os demais sobreviventes do avião aparecem ali, olha só. Aí rola um arranca-rabo até que Terry dá um basta nesse chungrulelê. Chega, Carter, se for pra dar um sacode no Alex toda vez que encontrar um menino, é melhor que você morra logo. Quem não deu um pulo no cinema com essa cena do misterioso caso do ônibus que só faz barulho quando entra em cena? E de onde esse busão veio nessa velocidade toda eu também não sei, já que tinha uma obra acontecendo bem no meio do caminho ali, ó. E assim, eu não creio ser a melhor forma de acabar com a discussão, mas convenhamos, deixou todo mundo caladinho. À noite, Alex descobre numa reportagem que o avião explodiu por causa de uma falha elétrica que soltou fluidos inflamáveis numa tubulação lá, causando pequenas explosões até culminar num grande boom. E pelas posições das cadeiras e das explosões, Alex
Alex conclui que os sobreviventes estão morrendo na ordem que teriam morrido no avião. Desta forma, a Prof. Lewton seria a próxima. Alex então não pensa duas vezes e sai voado para casa dela, mas é atrasado pelos tira-xaropes. Enquanto isso, na casa da professora, olha o ventinho do mal aparecendo de novo, que trinca uma caneca cheia de goró para sair pingando pela casa, pingar no monitor, dar um cúcio-cúcio, atrair a prof e pei! Um pedaço de vrido crava no goga dela, ela fica toda... Faíscas caem no rastro de goró, o fogo vai se espalhando até atingir a garrafa, vá beife, a mulher vai aluna, tenta pegar uma toalha, mas puxa uma faca pro seu bucho, olha só. Até que Alex é solto, finalmente chega lá, mas não consegue ajudar porque de novo vem um beife e derruba a cadeira em cima da faca ali, certinho. E se a prof não morreu aí, morreu na explosão da casa que veio em seguida, da qual Alex escapou por um triz. Agora o mancebo se reúne com o trio restante para decidir o que é que vão fazer. Mas então, quando o Carter descobre que seria o próximo, chuta o pau da barraca e sai dirigindo que nem um aloprado descompensado até parar o carro no trilho do trem. Porém, acaba peidando na farofa e muda de ideia. Só que a porta não abre, o cinto de segurança fica preso, Alex ajuda, os dois ficam ali botando as morroidas pra fora com tanta força que o cinto tora e Carter se salva no último segundo. E escapa todo mijado, olha só. Eita, manteve a vida, mas perdeu a dignidade. Só que não dá nem tempo da trupe comemorar, pois a morte pulou o Carter e já foi direto pro próximo, que era o Billy, cujo toco do coco é lascado por um estilhaço do carro. E agora, o próximo seria o próprio Alex. Por isso, ele se tranca numa cabana e se protege como pode. Mesmo assim, o ventinho maroto aparece, derruba um lixo, que solta uma lata, que derruba uma vara de pescar, que destranca a porta da despensa, até que Alex consegue fechar no último segundo, impedindo que objetos enferrujados ferissem ele. Tetanus. Nice one. E agora, se foi um ataque da morte pra ele ou não, ele também percebe que... Eita, eu não seria o próximo. A próxima seria a Claire, já que eu não troquei de lugar, que não sei o que. Não faz muito sentido não, mas a gente compra e vai embora. E ele se manda pra lá com tudo, quase morrendo uma vez, com a cara nos troncos, depois duas vezes, com a cara na água. Já a Claire tá enfrentando um cabo de energia que se parte e sai perseguindo ela e dá maior cúcio-cúcio na casa. Mas ela escapa, pelo menos a priori, chega no carro e tenta se mandar. Bate no portão, fica enganchada, começa um incêndio, Alex chega lá pra acudir, pega uma pá, bate no cabo de energia, mas a pá escapola e acerta um tanque de gás que corre pra baixo do carro. Vai explodir, não vai explodir, não vai. Ele fica naquela, não fica naquela. Porém, vendo que o fogo tá se espalhando, Alex toma uma decisão corajosa de agarrar o cabo elétrico, Claire escapa, o carro explode, arremessando o Alex, que larga o cabo antes de ser morto por um chocão. Por isso, ele sobreviveu. Acabou então? Tapearam a morte afinal? Parece que sim. Por isso, 6 meses depois, para comemorar, os 3 sobreviventes finalmente fazem a tal viagem a Paris, aquela lá do início que eles queriam fazer. Só que o Alex ainda tá encucado, pois todas as mortes puladas receberam intervenção de alguém. Mas a dele não. Foi a explosão do carro que salvou ele. Nisso, a Claire vê um reflexo de um busão que não existe, aí o busão que existe quase atropela o Alex, mas não atropela não, porque ela chamou ele toma um susto, e o ônibus também desvia, sai batendo nas coisas, derruba um letreiro que cai em direção ao Alex, até que o Carter salva ele no último segundo e faz a morte reiniciar o ciclo de novo. Ou seja... fim de filme, e agora vamos para as curiosidades. Como eu havia dito, a premissa de Premonição foi inspirada pelo filme O Único Sobrevivente, de 1984. Mas todo o conceito envolvendo o desastre de avião que inicia a trama foi baseado no desastre real do voo 800 da TWA, Trans World Airlines, que aconteceu em 17 de julho de 1996. O 747-131, de 25 anos de existência, seguia de Nova York para Roma, com escala em Paris, levando estudantes franceses do ensino médio, e também acabou explodindo durante o voo devido a uma falha mecânica que gerou uma faísca no tanque de combustível, pelo menos foi o que eu entendi. Para quem quiser saber mais sobre esse caso aí, eu recomendo o episódio 669 do Aviões e Músicas lá. O Lito explica tudinho bonitinho. E, inclusive, imagens de reportagens sobre esse acidente foram usados aqui no filme Premonição, hein? Já o lance dos passageiros sendo atirados para fora do avião não aconteceu nesse acidente não, mas isso foi baseado na queda de outro voo, o 103 da Pan Am, um Boeing 747-121 que em dezembro de 1998 caiu sobre Lockerbie, na Escócia. Sobre esse acidente aí, pode ser que tenha, mas eu mesmo não achei vídeo do Lito não. Vamos agora com algumas curiosidades sobre como as coisas foram feitas aqui. Quando a gente vê cenas de avião, fica com aquela sensação de estarem usando um avião de verdade, né? Mas isso é complicado demais. Então aqui, para as tomadas externas, foram usados efeitos digitais. Esse aqui, ó, é um modelo digital. E para as tomadas internas, foi construído um avião no set que ficou sobre uma plataforma hidráulica que balançava, subia, descia e fazia ele tremer. Quanto ao interior da casa
da professora Lilton foi construído e decorado para o filme, mas aquela era uma casa real em Vancouver. Os moradores da região ficaram com mó dó de ver ela explodindo, pois achavam uma bela casa. O pedaço de tela do computador que entra no pescoço da professora Lilton, na verdade, foi filmado ao contrário. O vidro estava lá cravado num látex que estava no pescoço dela, e a equipe puxou o vidro com uma linha que depois foi apagada digitalmente. Mesmo truque usado para fazer a água que fez o Todd escorregar voltar para debaixo do vaso. Já no trecho em que a faca é enfiada na professora Lilton, o pessoal usou um truque que a gente conheceu em Sexta-feira 13. A atriz Kristen Cloak foi colocada embaixo de um piso falso de madeira com um corpo de silicone em cima, e aí a faca entrou nesse corpo falso. A maioria dos personagens do filme tem nomes de cineastas ou estrelas de filmes de terror em preto e branco. O protagonista, Alex Browning, recebeu o sobrenome de Todd Browning, diretor de Drácula, que também cedeu o nome ao personagem Todd Wagner, cujo sobrenome aí já veio de George Wagner, diretor de O Lobisomem. Terry Cheney homenageia Lon Chaney, ator que interpretou o Lobisomem. O professor Larry Murnau homenageia F.W. Murnau, diretor de Nosferatu. Agente Schreck vem de Max Schreck, intérprete do Nosferatu. Já o agente Wayne vem de Robert Wayne, diretor de O Gabinete do Dr. Caligari. Blake Dreyer em homenagem a Carl Theodore Dreyer, diretor de O Vampiro. Howard Siegel em homenagem a Don Siegel, diretor de Vampiros de Almas. Valerie Newton em homenagem ao produtor Val Newton. E Billy Hitchcock em homenagem a... sim, Alfred Hitchcock. Lembram que eu disse que originalmente o nome desse filme era Voo 180, né? Pois bem, os realizadores se prepararam para fazer referências a esse número e isso acabou se espalhando para sequências e virou uma marca da franquia. Aqui, de fato, o voo é 180. Além disso, no início dá para ver que o relógio do quarto do Alex falha e marca 1,80. E também, no final, o letreiro luminoso diz Le Café Miro 81. O que é que tem de estranho nisso? É que quando ele se parte, cai a parte O 81 e quando está prestes a atingir o Carter, vem ao contrário e parece 180. Por se tratar de um filme que fala em ver sinais para conseguir prever o futuro, esse aqui pesou a mão em pistas que indicam o destino dos personagens. Tem alguns mais óbvios, que a própria narrativa enfatiza, e outros mais escondidinhos. Vamos nos concentrar mais nesses aí. No quarto do Alex tem um bonequinho de esqueleto pendurado pelo pescoço, o que prenuncia a morte do melhor amigo dele, o Todd. Mas o próprio Todd também prenuncia sua morte quando no avião, ao ver as duas cocotas pedindo para trocar de lugar com o Alex para ficarem juntas, e ele queria ficar com elas ao lado, Todd ameaça o amigo fazendo mímica de enforcamento. Depois que o avião explode, Terry aparece olhando aterrorizada e atrás dela tem um quadro de um ônibus. Mais tarde, ela é atropelada no cruzamento por um ônibus. Isso pouco depois do Alex perguntar: como saber se tomando um gole desse café, ou respirando ar, ou mesmo atravessando o cruzamento, não desencadeamos os eventos que poderiam levar à nossa morte? Na casa da professora Lilton tem um vitral na porta que tem uma grande adaga, algo que a gente constata quando ela está prestes a morrer esfaqueada. E no caminho para casa dela, o Alex vê cinzas flutuando, o que prenuncia o incêndio que vai vir a seguir. Voltando para a abertura, aparece uma ilustração de uma guilhotina num livro que prenuncia o quê? A morte do Billy. Um pouco depois, quando ele já está no aeroporto, vendo o avião que ele deveria estar decolando, o reflexo do avião aparece cruzando o seu rosto em uma linha mais ou menos onde um pedaço do carro decapitaria ele mais tarde. Depois, quando ele está no carro com Carter desgovernado, aparece uma sombra cortando o seu rosto pela metade. E ele também ainda havia comentado que seu instrutor de direção disse que ele morreria jovem. Pois é, ele morreu antes de completar 18 anos, e fora que quando eles estão no carro indo buscar o Alex, o Carter diz que se ele disser mais uma palavra, ele vai matar o Billy. Acabou que foi justamente uma sequência de ação irresponsável do Carter que indiretamente causou a morte do Billy. Quando Alex e Claire invadem o necrotério, o agente funerário William Bloodworth surpreende eles dizendo: You'll wake the dead. Curiosamente, alguns anos antes, o ator Tony Todd estrelou o remake de A Noite dos Mortos-Vivos, que mostrava os mortos voltando à vida. Mas sobre o seu personagem aqui, considerando o seu amplo conhecimento dos planos, intuitos e operação da morte, e também pelo tom sarcástico e mórbido, muitos fãs especulam que esse personagem seria a personificação da morte, ou pelo menos algum tipo de representante dela. Porém, tanto o ator Tony Todd quanto os realizadores negaram isso, tá? Mas aqui entre nós, se a interpretação é possível, tá valendo, tá dentro das regras. Curiosamente, Todd, com um D só, como o personagem Todd aqui do filme, significa morte em alemão. Quer dizer que o nome do ator é quase Tony Morte.
Na ideia original, e que até chegou a ser filmada, havia toda uma subtrama romântica entre Alex e Claire, que culminaria no Alex morto e a Claire tendo um filho seu. Aí junto com Carter, que sobreviveria, ela terminaria criando uma placa para homenagear os amigos mortos. Um romance sem gravidez também foi cogitado, mas acabou não indo pra frente. Pois no fim das contas, o público teste achou esse romance e esses finais meio cagados, sabe como é? Então os realizadores decidiram deixar o flerte apenas no ar, uma coisinha assim bem superficial, e o estúdio injetou mais 2 milhõezinhos de dólares para filmar o final em Paris, que acabou indo para a versão oficial. E a contagem de corpos de premonição é 5 ao longo do filme: Todd, Terry, Professora Lilton, Billy e Carter. Mas a gente não pode esquecer os 287 ocupantes do voo 180. Então ao todo foram 292 corpos. E pra mim a morte de destaque do filme é a da Terry. Mesmo sendo um busão sorrateiro que só faz barulho quando entra em cena, a surpresa da cena realmente compensou demais. Tanto que os realizadores até estenderam um pouquinho a reação do pessoal, porque o público teste ficou em choque por muito tempo, não estava conseguindo seguir em frente logo. E falando em morte ainda, o Alex sobreviveu, mas ele foi quase morto algumas vezes, umas 8 ou 9 vezes. No avião, na explosão da casa da professora, atropelado por um trem, perfurado por galhos quando estava correndo atrás da Claire, depois afogado quando uma árvore caiu em cima dele e prendeu ele com a cara numa poça, eletrocutado ao salvar a Claire, atropelado por um ônibus e esmagado pelo letreiro. E fecharia como 9 se, de fato, o anzol enferrujado lhe causasse tétano mesmo. Premonição não chega a reinventar a roda, tem diálogos meio bobocas e nem sempre muito convincentes, e situações meio frouxas como praticamente todas que envolvem a polícia, que entra em cena não para suprir a plausibilidade da intervenção policial que a trama pedia, mas como um mero artifício para atrapalhar e atrasar ainda mais o protagonista. Além disso, os personagens são bem tanto faz e atuados meio que no piloto automático, seguindo os arquétipos aos quais eles correspondem. Com exceção do protagonista vivido por Devon Sawa, que supera as limitações do texto pela intensidade com que incorpora as confusões, medos e esperanças do seu personagem. Eu gostava muito desse ator, Devon Sawa, pena que foi meio escanteado por Hollywoodsons ultimamente, né? No entanto, foi a criatividade inusitada com que o filme mistura diferentes elementos e conceitos do terror que fez com que a obra surgisse como um baita respiro ali no início da década de 2000, sobretudo enquanto um exemplar do slasher, pois, nesse sentido, o assassino operando de forma invisível e sorrateira ataca o medo do público de uma forma bem diferente do que antes. Como é que se lida com um inimigo que não se vê, não tem corpo e não morre? Como tapear a própria morte quando ela decide inegociavelmente que chegou a sua hora? São perguntas encasquetantes que fazem um conjunto muito bacana com os improvisos improváveis do além para tirar a vida dos sobreviventes, e essas coisas juntas são capazes de segurar muito bem a nossa atenção até o final. Existia ainda um potencial reflexivo no ar sobre fatalismo, destino versus livre-arbítrio, mas eles acabaram ficando soltos e o filme jamais conseguiu incluí-los na sua temática de forma consistente, restando então, acima de qualquer coisa, uma trama de sobrevivência intrigante, por não ter uma solução muito clara, com um adicional de uma disputa metafísica como pano de fundo, pois, enquanto a morte não dá sossego, existe alguma força no além tentando dar uma colher de chá aos mocinhos com as tais premonições. Já quanto à realização do filme, a direção, ela é funcional. Não conta com nenhum exímio atributo narrativo, mas apresenta o bastante para até soltar algumas ironias no ar com a insistência e os planos malucos da morte, e principalmente para apresentar cenas que ficaram marcadas no imaginário popular, seja pela surpresa, seja pelo impacto emocional ali na trama, ou seja pelos novos medos que elas desbloquearam no público. Desse jeito, com um orçamento de 23 milhões de dólares, Premonição conseguiu se sair muito bem nas bilhetérias ao arrecadar um total de 112 milhões, sendo 53 milhões no mercado doméstico e 58 no mercado internacional. Êxito que deu margem para pelo menos uma sequência que só chegaria 3 anos depois, mas isso é assunto para o vídeo da próxima semana. Então, eu espero que vocês continuem aqui comigo nessa jornada rumo aos destinos insólitos da premonição. Tá conhecendo esse quadro agora? Opa, é uma boa oportunidade para você dar uma conferida nos outros vídeos, nas outras franquias que já andaram por aqui. Evil Dead, Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. Ó, dá essa força aqui pro garotão. Conto com vocês aí. É isso. Até mais. Tchau.